Bom, estamos agora também ao vivo no Facebook, a simultânea transmissão com o Bernardinho, nesse evento de hoje de empreendedorismo online, evento que a gente vinha fazendo presencial aqui em Porto Alegre, falando sobre empreendedorismo em Porto Alegre, atitude empreendedora, e hoje a gente recebe o ilustre multicampeão aí, Bernardo Rezende, vulgo Bernardinho, que, né, todo mundo já conhece não só o trabalho dele como treinador, como também é grande referência para o esporte e para esse tema de liderança, mas também o Bernardinho, que é um empresário e também é embaixador do Novo, e tem participado aí, especialmente em 2018 ele veio aí para o Rio Grande do Sul, fizemos uma turnê no Rio Grande do Sul durante a campanha eleitoral, e vai estar com a gente, então, pelos próximos aí, pelo menos 40 minutos, falando sobre o tema Empreendendo com Mentalidade Vencedora. Então, Bernardinho, primeiro de tudo, obrigado pelo teu tempo, obrigado aí pela oportunidade de estar falando contigo na noite dessa segunda-feira, tornando a segunda mais agradável, já que segunda geralmente é mais depressiva, né? Obrigado, Felipe. O Felipe Camozato, vulgo Camozato, meu, cara, assim, daquelas figuras que eu conheci através da política, através do Novo, através de um empreendimento na área política, na área pública. Eu acho que né, o Novo tem muita essa mentalidade de empreender, né, criar projetos, criar coisas bacanas, e muito interessante conhecer jovens preparados, dispostos realmente né, a trilhar esse caminho. Então, assim, é uma honra estar aqui contigo, poder dividir esse tempo, trocar ideias, falar de um tema que é tão importante, que é o tema do empreendedorismo, ou seja, de realizar, de fazer, descobrir os gargalos, descobrir as necessidades do pessoal e realmente fazer a coisa acontecer. E você pode empreender em qualquer lugar, seja numa grande empresa, seja, né, na vida pública, seja na iniciativa privada. Então, as pessoas às vezes imaginam que o empreender é só fazer uma startup, começar alguma coisa. Não, não, você pode empreender. É muito mais uma atitude, né, do que efetivamente, né, uma ação, digamos, de criar algo. É você poder ter essa vontade de realização, né, mais que qualquer coisa. Então, acho que é um tema bacana para a gente poder estar falando com a nossa turma aqui. O pessoal, já muita gente comentando, especialmente na live aqui do Instagram, vários empreendedores aqui de Porto Alegre, o pessoal pedindo para deixar gravado, vai ficar gravada a live sim, pessoal. Pessoal mandando um abraço já. O pessoal do Ciclo Empreendedor mandando mensagem. O Ciclo Empreendedor, aliás, Bernardinho, foi um grupo que eu participei aqui em Porto Alegre. Participo hoje como membro, como alumni, né? Mas é um grupo de jovens empresários de seus 20 a 32, 35 anos, e foi lá que eu conheci a Ana, que virou minha chefe de campanha, me convenceu a ser candidato. Lá também que está a Mari, que hoje vai ser candidata a vereadora pelo Novo aqui em Porto Alegre, que também é triatleta, empreendedora, dona de uma barbearia aqui da La Máfia Barbearia. Enfim, é um grupo muito bacana aí que até eles estavam brigando comigo para que conseguissem trazer o Bernardinho para falar com o grupo lá. Eles falam também, recebem gente do Brasil inteiro aí para falar. Vamos marcar. Essa rapaziada empreendedora e realizadora, é um prazer poder estar contribuindo de alguma maneira, trazendo as experiências, né? Ensinando com tantas derrotas que eu tive ao longo do tempo, porque foram aquelas que ensinaram. Né? Eu quero começar a falar assim, mentalidade vencedora. Eu poria mentalidade de crescimento. Né? Porque se eu perguntar aos nossos, aqui no Instagram estamos com 100 pessoas, mais a galera que está com a gente aqui também nas outras mídias aqui, eu diria o seguinte: vamos pensar no momento que a gente cresceu, que a gente aprendeu muito. Né? Que momento foi esse? Que as pessoas durante 10 segundos pensem nisso, porque aquele momento não é um momento ligado a um tipo de desconforto, a um tipo de dor, a um tipo de frustração, a uma derrota. Então, eu digo o seguinte, né? São os momentos que realmente nos ensinam e que a gente tem que ter a mentalidade de aprender, de crescer. Semana passada me fizeram uma pergunta num grupo de jovens empreendedores aqui no Rio, né? Rio Brasil. Foi segunda-feira passada. O que você espera dessa semana? Eu achei a pergunta meio inusitada, né? O que eu espero da semana, né? Sei lá, se tivesse uma grande votação, tal, sei lá, ou algum grande fato que seria decidido naquela semana, mas não era o caso, assim, naquele momento. Tem tantas coisas, mas nada especificamente, né? Eu falei, eu espero essa semana, e vim com uma resposta ainda mais inusitada. Eu falei, olha, eu espero crescer 0,x% essa semana. Aí, mas como assim? O que significa isso? Eu falei, não tem que significa. Eu sei que alguma coisa eu vou aprender essa semana. Então, alguma coisa vai fazer com que eu termine a semana um pouquinho melhor do que eu comecei. Seja com um papo com os empreendedores do Sul, numa troca de conversa, seja com o pessoal de Belo Horizonte, com quem que eu tive, né, no final de semana, com quem quer que seja, lendo alguma coisa nova,
conhecendo alguma nova experiência. Então, assim, essa questão da mentalidade, agregar valor o tempo inteiro, buscar alguma coisa, né? Manter esse modo aprendizagem sempre ligado, acho que isso é fundamental para qualquer um. Aí já entramos na questão da liderança, porque quando a gente está querendo aprender, tem dois aspectos até que eu acho que fazem todo sentido, eu queria até conversar com você. Primeiro, a liderança tem uma característica que é da humildade. A humildade nada tem a ver com falta de confiança. O cara é muito subserviente, não é isso. A humildade o cara é humilde quando ele tem autoconfiança, ele não precisa fingir algo que ele não é. Ele não tem nenhum problema em dizer que é um cara confiante, que não entende disso, que não sabe, precisa de ajuda. Né? E a humildade é algo muito importante quando a gente fala de liderança, que é algo que nós vamos certamente debater aqui um pouco hoje, que acho que é um tema rico, importante, e que precisa ser debatido, precisa ser mais do que isso. Nós precisamos realmente, né, trabalhar jovens líderes que tenham um pouco que queiram pagar o ônus da liderança. Que as pessoas pensam, não, líder, o cara... Não, há um ônus da liderança. Naquela série do Michael Jordan, que eu aconselho todas as pessoas a assistirem, além de ser um grande campeão, quem gosta de esporte... Está no Netflix, né? Netflix. Chama-se, né, O Último Arremesso, Last Dance, que é sobre a última temporada, que ele ganhou o 6º título. Ele diz uma coisa ali, que é do líder, do campeão. Ele fala o seguinte: vencer não é fácil. Quando você quer conquistar alguma coisa, ela exige um custo de você. Né? Você tem que pagar um preço por isso, para vencer, para conquistar alguma coisa. Liderar tem um ônus. É duro, é difícil. Ao líder que tomar decisões corretas e não convenientes, que muitas vezes não são nada populares, mas tem que ser feito, que é o certo. Mas ele disse, mas eu nunca cobrei ou exigi de ninguém algo que eu não estivesse disposto a fazer. Ou seja, no sentido de, né, walk the talk, ou seja, vou fazer, vou cobrar tal, mas eu estou aqui para realizar, dar o exemplo. Né? Então, tem tantas coisas interessantes, acho que são temas que a gente pode aqui estar abordando hoje e tentando aí aprofundar um pouco. Eu acho muito bacana essa tua abordagem, acho que me dá um gancho perfeito, Bernardinho, para a gente começar o papo. Assim, a gente costuma fazer aqui no empreendedorismo, né, a gente usa até esse jogo de palavras, aprender com empreendedorismo, né, o empreendedorismo, porque todo empreendedor, ele justamente tem essa cabeça aberta, tem essa humildade para saber que, olha, tem coisas novas, tem informação que a gente não sabe e que a gente tem que estar permanentemente se renovando, buscando. Agora, no momento que a gente está vivendo de pandemia, isso tornou ainda mais evidente. A gente está vendo sinalizações mais recentes de que muitos setores se reinventaram, estão conseguindo repor seu faturamento, repor suas receitas por conta da pandemia, e muitos, né, dificilmente vão conseguir seguir com as portas abertas, já fecharam, já demitiram e tudo mais. Eu queria que tocasse um pouco no aspecto da resiliência, que é tão importante para o atleta, mas que também é fundamental para quem empreende, né? Ou seja, ou para o profissional, para o trabalhador, né, da iniciativa privada, ou mesmo do setor público, mas que no momento tão adverso, é justamente o momento onde a resiliência, a capacidade de ajustar a mentalidade para o desafio, para que você consiga superar os resultados, ou pelo menos entregar aquela sua expectativa, né, de bater sua meta, é tão importante. Então, como é que tu enxerga isso? Como é que tu trabalhava com isso também nas tuas empresas e também com as equipes? Vamos lá. Você tocou em dois aspectos. Primeiro, muitas empresas se reinventaram, conseguiram, né, se ajustar, se adaptar, né, foram flexíveis, aprenderam rápido, né, pivotaram alguma coisa e rapidamente conseguiram, e é verdade, muitos estão conseguindo. Nem entro no mérito daquelas indústrias, digamos, que pela crise, a necessidade de tecnologia, etc. e tal, elas, digamos, surfaram, né, naturalmente aí. Mas aqueles tiveram que se transformar, que é o meu caso, sócio de um restaurante fundamentalmente offline, ou seja, presencial, com uma presença no e-commerce de entregas pequenos, porque o nosso carro-chefe, restaurante chamado Delírio Tropical, são saladas, que é muito perecível, então a entrega a gente ficava um pouco mais, temos alguma entrega, mas ela era marginal, e rapidamente, depois de primeiro mês que nós cuidamos das pessoas, quando surge, a primeira coisa é todo mundo em férias coletivas, a gente poder entender isso e salvaguardar as pessoas, para entender, no primeiro momento. Trouxemos aqueles fora do grupo de risco para começar a operar o quê? Só delivery, só e-commerce. Então, nós migramos para uma plataforma totalmente online, né? Primeiro com uma plataforma já existente, depois com outros canais começamos, e eu digo a você, depois do primeiro, um mês de maio que nós funcionamos integral, nós estávamos quase praticamente 30% da nossa receita, que era fundamentalmente offline, ali sendo produzida. Em junho, né, mais um pouco ainda, e agora estamos retomando o presencial. Mas eu digo a você o seguinte, havia 3 aspectos importantes quando a gente fala para o empreendedor a respeito
da questão da adaptabilidade, que eu acho que é algo fundamental. A gente estudou o seguinte, né? Quando você... QI, o que é o QI? Coeficiente intelectual, né? Inteligência, o cara, poxa, ele tem uma capacidade cognitiva elevada, ele aprende rápido, etc. Ok. O QI, ele te traz para o jogo. Porra, o Camusato é um cara bom, cara, pega rápido e tal, vou trazer ele para trabalhar comigo. Você entra no jogo. O que é o coeficiente emocional, ou seja, sua capacidade de trabalhar em equipe, disciplina, né, se comunicar bem, empatia com as pessoas, tudo aquilo de respeito às questões emocionais e pessoais, te mantém no jogo, faz você vencer o jogo. Você fica lá e ganha o jogo. Porque você consegue através é aquele cara, o cara que mantém QE, não se dá, vai sair fora. Não tem como. Não vai ganhar a partida. Agora, o QA, que é a capacidade, o coeficiente de adaptabilidade, é o que nos faz vencer o campeonato. Ou seja, no longo prazo, a gente se adapta. Porque amanhã tem uma crise diferente. Nós tivemos crise ao longo do tempo, uma crise financeira, subprime nos Estados Unidos, que impactou o mundo, e assim vai, aqui, ali, agora. Tudo bem, tem uma pandemia agora, que é algo que nós nunca vivenciamos. Não importa, mas é uma crise. Uhum. Não são os mais fortes. Tem muita gente forte quebrando por aí. São aqueles que se adaptam rapidamente, porque aprendem, observam, assumem, precisam fazer. Então, mais do que nunca, essa capacidade de se adaptar é muito importante. E, obviamente, você falou da resiliência. O esporte ele nos ensina fundamentalmente dois elementos que são presentes no esporte permanentemente, são disciplina e resiliência. Você disciplina, porque em qualquer nível que você pratique, você tem que praticar, abrir mão de coisas, se dedicar, fazer para você ter um certo padrão de entrega. Segundo, a resiliência, porque você aprende a lidar com os nãos. Você perde uma partida, nós estamos a 4 pontos do Ouro Olímpico em 2012 e perdemos. Foi um não desse tamanho, porque a resiliência é como é que você lida com os nãos. Eu olho para vocês e quantas vezes vi vocês discursando na tribuna, momentos de dificuldade e tal, a resiliência. Quantos nãos, né, de um sistema, você, de novo, e você, como tantos outros que eu admiro, que realmente me representam, porque defendem valores e princípios, isso é outra coisa importante. Então, a resiliência é fundamental, porque nós estamos vivendo um momento de dificuldade, lidar com os nãos que a vida trouxe nesse momento, e seguir em frente, aprendendo. Mas há um conceito do Taleb que é muito interessante, da antifragilidade, que não é apenas voltar à forma que nós estávamos anteriormente, é nós voltarmos dessa crise melhores. Ao aprendermos com ela, nós crescemos e voltamos melhores. É o conceito da antifragilidade. Eu espero que nós voltemos dessa crise melhores, em todos os sentidos, dos empresários, dos políticos, enfim, dependendo na sua área de atuação. Mas eu acho que é um momento de grande aprendizado que pode nos levar, né, a algo que vai além da resiliência, que nós temos condições, talvez, de dar algo até a mais do que dávamos anteriormente. Porque a resiliência, exatamente, ele é uma figura da física, né? Quando um objeto toma um impacto, perde a sua forma original, é a capacidade dele de retornar àquela forma. Né? Essa é o conceito da resiliência. A antifragilidade é você não apenas voltar àquela forma, mas sair ainda melhor, porque certamente estamos aprendendo muito, né? Nesse momento. É duro, é difícil, mas de grande aprendizado. Isso tocou num outro ponto também que eu me identifiquei bastante agora na tua primeira fala também, Bernardinho, que foi sobre dar o exemplo, o líder que, né, justamente se sacrifica junto, ele dá aqueles passos junto, ele lidera pelo exemplo, porque ele se coloca na posição de mesmo patamar com os seus liderados. E aqui eu quero fazer um pouco do gancho do momento que a gente está vivendo e trazer um pouco para a questão política também, né? A gente está vendo muito do sacrifício que o setor privado está fazendo, a sociedade civil está fazendo no momento de pandemia, mas muito pouco nós estamos vendo sobre o sacrifício do poder público. Né? E aí o poder público, seja o poder executivo, seja o judiciário, seja o legislativo, né? A gente até teve projetos do novo no Congresso Nacional para que a gente pudesse ter uma redução temporária de salários, benefícios, especialmente para os altos salários no serviço público, coisa que a gente viu acontecer na Grécia em momentos de crise, em Portugal em momentos de crise, na América Latina, o Chile fez, a Argentina está fazendo, vários outros países sinalizando nesse caminho, né? E o Brasil, nada. Né? Então, assim, que exemplo de liderança é esse? Você falou uma coisa séria. A única forma de liderar, quer dizer, que sustenta com o tempo, eventualmente alguém lidera por um tempo, mas ela é sustentável pelo exemplo. Nada do que nós dissermos vai influenciar mais as pessoas do que nós fizermos. Né? A atitude deles não corresponde ao que eles vão privilegiar quem? Cara pálida. Né? Então a questão é a seguinte, eu vou contar um exemplo prático para você. Obviamente, quando veio a pandemia, né, por exemplo, o esporte, patrocínios, eles minguaram. Né? Eu tinha um orçamento aprovado, né, com empresas, com
patrocinadores, com apoiadores diversos, de X. Chegou a pandemia, eu perdi 60% da capacidade de investimento. Eu estava não assinado, apalavrado com uma série de atletas. Estamos lá com 14 atletas, que é o universo de jogadores do time. Ok. Veio, a crise é essa, ok. Reuni a comissão técnica e disse o seguinte, né, assistente técnico, preparador físico, médico, sabe, vamos começar o seguinte, todos vocês terão um corte de 50% do salário. Puta, eu teria um corte de 100% do salário. Enquanto não houver dinheiro novo, é pro bono. Eu posso negociar com vocês 50%, porque eu estou fazendo isso a zero. E para as jogadoras, fomos lá conversar, claro que sai mais alto, o corte de 60% a 20%, que lá mais baixo, o que ganha muito pouco, zero de corte. Mas fomos ajustando ali faixa. Todos aceitaram permanecer, entenderam o esforço. Agora, como é que eu posso propor a alguém redução de salário, esforços maiores, se eu não faço a minha parte? Uhum. E, ao longo do tempo, a economia voltando, girando, e com novos apoiadores, primeiro, recolocar aquilo que foi negociado e que elas aceitaram a redução com a jogadora e comissão técnica, a partir de então, se houver orçamento para tal, a minha remuneração. Ah, mas você... Não, você tem que vender o carro, eu faço. É o nosso projeto. E eu não vou deixar ele morrer. Porque se eu onerá-lo nesse momento de crise, ele vai falir. É a mesma coisa. Desde tropical, o que nós fizemos no restaurante? Primeira coisa, cuidamos das pessoas. Segunda coisa, ainda das pessoas, nossos pequenos fornecedores. Por exemplo, tem um fornecedor de tortas, doces. Então, um pequeno fornecedor fornece nossos 10 restaurantes. Ele trabalha para nós. Se eu tiro o oxigênio dele, não o apoio e tal, ele morre. Então, cuidar deles. Segunda decisão, no momento, sócios. Até dezembro, pelo menos, até que a gente lá reavalie, zero distribuição. Porque o que nós dizemos sempre? Não, o asset mais importante, né, o que é patrimônio da empresa, são as pessoas. Vem uma crise, o que você faz direto? Sai cortando pessoas. Não é que você não tenha que fazer eventualmente, quando você está, né, não é isso. Mas muitas vezes, sem sequer nada, corta as pessoas. Que é um pouco do que a gente vê por aí. Eles cortaram as pessoas da prioridade. Quando eles falam, eu não vou diminuir o meu, que os outros diminuam, nós estamos priorizando nós mesmos, mas essas pessoas a quem nós deveríamos servir, né, servidor público, a servir. Não. Eles vão se virar lá, né? E aí, enfim, é o que está. Mas eu acho assim, não há como você... E aí você vê quantas pessoas se comprometem. Quando vem, eles vão, cara, o que é o líder? O líder não é as pessoas quererem, eu querer que elas me sigam, né? O líder em si. Pois nós admiramos pela postura, eu estou alinhado com os valores dele, nosso propósito é igual, eu quero que esse cara. Ele se dedica, ele tem energia e tal, então é por aí. Né? E o que a gente vê hoje, como é que você forma um time? Um time é formado fundamentalmente sobre 2 pilares. Primeiro, quando você tem, no nosso caso, com o Novo, um alinhamento de valores e princípios, muito claro. E um propósito em comum. Nós temos um propósito muito forte, muito claro, e valores comuns. Vamos divergir de coisas? Claro que vamos divergir de algumas posições. É o que o Steve Jobs, o Amazon, Jeff Bezos fala, isso é uma tese dele muito legal. Disagree and commit. Você acha que num time de 14 jogadores todos concordam com tudo? Na sua equipe de trabalho, vocês concordam com tudo? Não. Mas nem a gente concorda com a gente mesmo o tempo todo, né? Eu vivo discordando de mim. Mas eu, quando vejo, é por aqui que eu me comprometo em fazer. Disagree and commit. Eu discordo, mas eu me comprometo com o time, porque eu confio em você. Trabalho com você, olha, não concordo tanto. Mas essa é a decisão do nosso grupo, pode contar comigo. Vou remar na mesma direção. Não vou ficar... Então, a primeira coisa é, quando se tem valores em comum, um propósito, uma causa muito forte, que é comum nossa, vamos estar. Como é que se fazem as alianças? Né? Muitas vezes fazem alianças para temas importantes, com partidos que não têm a mesma ideologia, mas você vê que há princípios, ok, eles pensam diferente, mas os princípios são bacanas, e nosso propósito é comum. Não se unem? Se unem e vamos votar em alguma coisa. Nos tornamos, naquele momento, um time para tentar chegar àquele objetivo, àquele propósito. O segundo pilar para se formar um time é quando há um inimigo em comum. Pessoas se unem quando há um inimigo comum. E vão lutar contra aquele inimigo. Nós temos um inimigo comum, claro, tão forte, claro. Existe um vírus que em consequência, né, segue condicionando todo mundo. Né? E, no nosso caso, um mercado que está derretendo,
né, empreendedores, né, assim, eu moro no Rio de Janeiro, relativamente perto da praia. Imagina aquele empreendedor, aquele jovem que sai, ou nem tão jovem às vezes, com uma geladeira de picolé para vender picolé na areia, anda 30 quilômetros por dia na areia vendendo picolé, para levar o dinheiro para a noite em casa, no dia seguinte poder comer. Esse cara ficou sem trabalhar e agora ainda está, pelo menos quanto tempo? Pelo menos 3 meses nessa história. Eu não estou dizendo que tem ou que não tem, isso é uma outra discussão. Mas não querer trazer a discussão para o centro da história, né, desqualificando o outro, tem uma outra coisa de humildade importante. As pessoas cada vez mais estão perdendo a capacidade de debater. Porque as pessoas querem debater e querem argumentar, porque elas querem aprender. Eu quero sim, eu quero que você me convença de algo, se me mostre, argumente, eu falo, caramba, Carlos está falando um negócio, cara, ele tem razão. Olha, mudei minha opinião. Faz todo sentido estar me dizendo. As pessoas não querem debater. Primeiro, não se preparam para debater, o que é triste, né? Porque não entendem que eles querem apenas desqualificar o outro. Em qualquer situação, já partem para a desqualificação. E a desqualificação ela tem sempre sufixos, né? O sufixo é ou óbico de alguma maneira, ou ista de alguma maneira. Qualquer coisa que se faça, você é óbico ou ista. Cara, peraí, nada disso. Respeita absolutamente, mas tem uma posição diferente. Não. Veja bem. Então é um momento complicado, mas é um momento que a gente segue lutando. Resiliência acima de tudo. Não, acho que muito bons os pontos que tu trouxeste. Eu queria uma outra abordagem também que eu acho importante trazer para esse momento, e que eu lembro muito das tuas palestras, Bernardinho, quando tu tivesse tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto, né, já pude te assistir em São Paulo, já pude te assistir em diferentes eventos do Novo e Brasil afora, né, fora o que a gente já acompanhava da tua carreira. Mas crise é uma circunstância muito atípica, né? Justamente é muito especial. Mas para quem é esportista, liderando uma equipe de alto desempenho, a crise ela acaba sendo uma linha tênue daquilo que se espera entre expectativa e resultado da equipe. Então, até porque a imprensa cobra muito dos jogadores. Eu lembro muito nas Olimpíadas, né? É muito forte, seja com um grupo de futebol, seja com um grupo de vôlei, enfim, o time está em crise, o treinador está em crise, né, justamente por causa de uma derrota, né, de um resultado que não se concretizou. Mas, ao mesmo tempo que existe a crise, existe também o dia seguinte dela, né, que é recolher os cacos ou então dar os louros, né, colher os louros. Eu queria que comentasse um pouquinho justamente sobre crise, como tratar da crise enquanto líder e time, né, e saber que vai existir o dia seguinte. Né, não, a coisa não vai acabar, não estamos diante de um fim do mundo, né, nem com o vírus, nem diante, né, de uma situação mais sensível da empresa ou mesmo de saúde, mas sim nós teremos um dia seguinte. Então, como é que a gente prepara a mentalidade do time e também do líder para saber que existirá o dia seguinte e que a crise ela é uma questão, de certa forma, corriqueira, ela vem e vai, não vai ser a primeira nem vai ser a última. Uma coisa é certa, nós teremos outras crises. Talvez não dessa magnitude, mas outras crises virão. De alguma forma, de alguma área, né? Poxa, seja por uma questão de uma redução de crédito internacional, que aí afeta os emergentes e tal, o que quer que seja, uma crise política, que aí, né, condiciona, né, a aprovação de projetos importantes, crises elas vão permanentemente. E eu digo o seguinte, o Brasil vivencia crise, então o Brasil tem essa capacidade de se adaptar às situações, né? Mas eu acho que, no meu caso especificamente, eu acredito numa máxima que diz o seguinte: mantenha o modo crise sempre ligado. O que significa isso? Mantenha a guarda alta. Mike Tyson tinha uma frase que era espetacular. Você pode ter uma estratégia incrível, até você levar o primeiro soco no queixo. Aí quebra toda a sua estratégia. E eu falo isso com as empresas. O que significa manter o modo crise? Nós não podemos ser permissivos. O que a gente controla na empresa? Eu controlo a despesa, não controlo a receita. A receita depende de uma série de coisas. Né? Eu posso achar que vai melhorar por causa disso, mas então, uma série de linhas eu tenho que controlar. Quando você está num momento bom, a economia crescendo, seu mercado legal, seu produto é bacana, você começa a crescer, você começa a ficar um pouquinho mais permissivo. Você desliga um pouquinho o modo crise. E aí você contrai dívidas ou faz despesas desnecessárias, cria uma certa gordura. Vem uma crise, você vai olhar, você pode cortar. A crise, certamente, eu podia ter cortado isso. Eu aqui fui permitir, porque você desligou o modo crise. Às vezes as pessoas falam, Bernardinho destemperado, está 20-10 e ele está em cima dos caras. Por quê? Era a forma de manter o modo crise, a guarda alta, porque a crise pode chegar, mesmo estando ganhando de 20-10. Aconteceu um fato, eu gosto de contar a história que ela é engraçada depois, mas no momento. Ano passado o Flamengo, né, no futebol, o esporte, ele
ele ilustra bem as situações que todo mundo vê, de alguma maneira, vivencia. O Flamengo teve, né, uma temporada incrível, esse grande líder, o Jesus, os portugueses, fez um trabalho maravilhoso. É uma empresa, que você olhando, né, é uma empresa que se organizou muito. Eu não sou flamenguista, mas eu gosto dos bons projetos, eu não tenho nenhum fanatismo por nada. Por feito bem feito, eu reconheço, ponto. Aconteceu um jogo no ano passado. Camozato é gremista ou é colorado? Eu sou colorado. Colorado. Você vai lembrar, então, porque você deve ter ficado feliz, que o Flamengo estava dando uma surra no Grêmio, 4-0, 5-0 na Libertadores. Segundo tempo... Eles já tinham dado uma surra no Inter, né? Então eu tinha ficado chateado primeiro, aí depois eu fiquei feliz. Mas, enfim, os gaúchos ficaram tristes com o Flamengo de uma forma geral. Mas aí o que acontece? 40 minutos do segundo tempo, ou quase isso, o Flamengo ganhando, sei lá, com 4 gols de diferença. Um jogador do Flamengo faz um erro bobo e, sabe, não recupera, não volta, enfim, não está focado e não se dedica. Jesus ao beiro do campo vai tal no cara. Aí os comentaristas, isso sim é mentalidade, não pode abaixar a guarda, tem que seguir forte, tal. Quando era eu, era destemperado. Jesus pode, que se chama Jesus. Mas o fato de que tem um alinhamento muito interessante, eu acredito nisso, é porque você está o tempo todo atento às situações que realmente podem acontecer. Né? Nós temos, né, eu acho que o empresário tem, né, certamente qualquer tipo de empreendedor, ele tem que ter essa visão do seguinte: olha, eu tenho que fazer o meu melhor e controlar aquilo que eu realmente posso controlar. Focar naquilo que realmente é importante. E numa crise, eu digo a você, o que é mais importante na crise? No esporte a gente usa o seguinte termo: return to basics, volte ao básico. O que você faz bem, qual é o core, qual é a essência daquilo que você faz? Foca naquilo. Elimina ruídos. Nós estamos numa fase de ruídos em excesso. Há informação em excesso, não há? E às vezes nem é informação, é apenas opinião, mas passa como informação. E não é. E eu digo às pessoas têm que focar naquilo que elas têm controle. Eu tenho controle sobre isso e é importante. Imagina 2 círculos. O que eu tenho controle e o que é importante. Há uma interseção entre aquilo que é importante e aquilo que eu controlo. O que eu não controlo, eu não posso fazer nada. Foca nisso. Não fica pensando no futuro, como é que vai ser, não vai ser, que você fica ansioso. Não fica pensando também como é que estava lá atrás, você fica depressivo. Foca no agora. Líderes têm que se comunicar. E essa é outra coisa importante. Não penso, por exemplo, podem estar distante fisicamente, mais do que nunca, estão vendo que é possível se conectar com as pessoas. O que Churchill fazia? Foi um líder em momento de crise, talvez dos mais importantes do século XX. Ele discursava diariamente para a população, para o grande time da Grã-Bretanha, para dizer: sangue solidário. Não prometia vitórias. Difícil. Então, mas nós vamos continuar, nós vamos fazer. Roosevelt, depois, quando declara a guerra, tal, mesma coisa. Ou seja, se comunicar e se conectar. Isso é algo muito importante. Quando nós nos conectamos de verdade com as pessoas, nós estamos trazendo, elas se sentem parte, elas se sentem pertencentes ao grupo, e mais importante, no momento de crise, elas se sentem parte da solução. Poxa vida, ele está pedindo... Não. Isso é muito importante. E aí tem uma característica, e eu levo para o nosso... Você deve ter ouvido eu falar do Almirante McRaven, do Arrumar a Cama. Eu estava ouvindo outro dia uma grande reportagem, um podcast com ele, é um cara excepcional. Ele diz o seguinte: a principal característica de um líder. Vamos lá. Vamos lá. Para você, qual é a principal característica de um líder? Claro que tem várias, mas qual é a principal para você? Eu acho que a coerência na tomada de decisão, acho que é muito importante. E ele disse: a principal é saber ouvir. Até para você ter coerência, tem que saber ouvir as pessoas. E essa é uma das questões onde a gente para e olha, e aí transcende, né? Saber ouvir o seu time, etc. Tal, né? Eu até brinco dizendo: fizeram Brasília, distanciaram as pessoas de onde as pessoas estão. Então, às vezes, parece que eles não estão ouvindo as pessoas, né? Então, ele tem que ouvir para poder exatamente ter coerência nas suas decisões, poder servir. O líder existe por causa do time. Ponto. O time do Bernardinho. Eu sou o Bernardo. O Bernardinho é apenas um nome para representar 2 jogadores, mas é deles. Isso no esporte é tão real. Eu já teve num grupo de olímpicos aí, o pessoal do vôlei de praia: poxa vida, o treinador não ganha medalha. É tão real a questão de que nós existimos para o time, que nem medalha numa Olimpíada o treinador ganha, só o time ganha medalha. Eu tenho 7 medalhas olímpicas, na verdade, tenho uma medalha olímpica quando era jogador. As outras são réplicas, apenas para lembrar um momento, comissão técnica, fizemos as réplicas para ter ali a recordação de um grande momento, né, de um grande empreendimento que nós tivemos sucesso. Mas o nosso objetivo, a nossa missão e a nossa felicidade de vê-los lá em cima no pódio. O que nós queremos? Ver a população bem, servi-los, que eles ganhem a medalha de ouro. Né? Seria fazendo uma alusão.
E aqui tu traz uma mensagem importante que agora, enquanto vereador, assim, a gente tem cobrado muito, especialmente meu mandato tem cobrado muito transparência e esse diálogo franco, aberto sobre os dados que levam às decisões aqui no município de Porto Alegre, mas que não é muito diferente quando a gente olha para a decisão das políticas públicas Brasil afora. Mas a figura política e o papel do cidadão enquanto eleitor, eu acho que é muito esse também, né? O líder político, ele também está lá por causa do cidadão. E o papel do cidadão não é somente eleger o seu líder, mas sim se fazer ouvir. Então, permanentemente, explanar, botar para fora aquilo que ele pensa, acredita. E isso é muito importante porque, né, vamos pegar extremos, assim, do líder que não ouve ao líder que ouve tudo, a população não pode se furtar ao papel de falar aquilo que ela pensa. Eu acho que a democracia, né, e a própria representação política, de modo geral, seja pelo líder representativamente eleito, seja pelo autocrata, ele vai, de certa forma, se guiar por como reverbera as suas decisões na população de seus liderados. Então, a expressão do cidadão é fundamental nesse processo. Olha, você falou uma coisa que muitas vezes eu tive que tomar uma decisão muito dura como líder, em 2007, cortar um grande jogador. Não é julgamento de caráter de forma alguma, um desalinhamento de valores, ou seja, uma transgressão, de uma certa forma, à nossa cultura, e tive uma decisão difícil. O que era importante para mim? O que os comentaristas iam dizer, tal, era a reação do restante da equipe, ou seja, como é que os meus liderados, aqueles que me elegeram, me aceitaram e me seguiam, qual era a reação deles? Eles, não, é justa a decisão, é correta, alinhada com o que nós pensamos, ok. Senão, eu teria deixado de ser líder deles, como você falou. Ouvir essas pessoas, elas reverberem. Tem que ser coerente com aquilo, porque o mandato não é seu. São de milhares de pessoas que votaram em você. Você representa aquelas pessoas. E talvez mais, que agora te apoiam, como eu tenho um grupo de pessoas que eu represento. Então, as decisões elas têm que ser em linha coerentes com os pensamentos, com os valores daquele grupo. Isso realmente é fundamental. Então, é que entrou uma ligação. Então, isso é realmente muito importante que a gente esteja atentos a isso. E outra coisa que você falou aqui, eu não quero, de forma alguma, eu vou... Nunca disse, cortou um pouquinho. Votem assim, desculpa aqui, entrou uma ligação aqui. Votem assim, façam assado, etc e tal. Eu digo o seguinte sempre, participem do processo. É muito importante. Isso eu disse uma vez lá atrás, depois até processado, que segundo o tribunal aqui, sei lá, uma embargadora, quem quer que seja, eu estava antecipando a minha candidatura. Eu nem fiquei candidato, mas ela disse que eu estava antecipando. Eu disse o seguinte, quem quer que seja, como foi o seu caso, você candidatou e partiu para uma caminhada na área política, você não precisa de torcedor, você precisa de jogador. De gente que venha, conheça sobre você. Eu digo sempre às pessoas, conheça sobre o seu candidato. Escolha um candidato que você acredite. Não ouça apenas. Saiba qual é a trajetória dele, o que ele fez, preparado em quê, qual é o caminho dele, quais são os valores. Ok. Eu vi de um deputado lá em São Paulo, que foi muito interessante, que eu dizia sempre assim, estude, se informe, escolha, ajude a eleger e cobre. E ele falou uma coisa, falta uma coisa, é muito difícil o cenário político e tal. Escolha, se informe, escolha, ajude a eleger, apoie e cobre. Faltava apoiar. E realmente precisa. Eu apoio, sempre que eu posso, porque, primeiro, pelo orgulho e gratidão que eu tenho por cada um de vocês. Eu sigo no Instagram, vejo o que vocês fazem, eventualmente posso discordar de uma outra, não deixe de admirar. É uma pessoa diferente e eu respeito, porque eu sei quais são os valores. Não vamos concordar com tudo. Eu volto a dizer, é bom que não se concorde, porque toda unanimidade é burra, Nelson Rodrigues. A gente tem que realmente ouvir o diverso. Isso é o bacana da democracia. Mas o que eu vejo é, primeiro, a preparação de vocês para o debate e a disposição de vocês em debater de verdade, em argumentar. E para você crescer, você precisa... Todos nós precisamos debater, precisamos trocar. E as pessoas não estão muito dispostas. Então, eu acho que o meu é um convite às pessoas que venham participar, da sua forma. Eu vou sair daqui mais tarde, eu tenho um voluntariado. Gente que quer se voluntariar para apoiar, que é muito importante, voluntários no mundo inteiro, a cultura do voluntariado, aqui nós ainda engatinhamos, em todas as áreas, Aqui nós ainda engatinhamos um pouquinho, falar com alguns voluntários do Novo aqui do Rio, uma mensagem de apoio, de motivação, de força, mas acho que é muito importante que as pessoas entendam o papel delas, cada um
na sua coerência, não é da minha, eu não vou ser candidato porque não é minha, mas eu quero poder participar efetivamente, porque depois ficar sabendo também na cultura da reclamação e lá atrás tal, não faz nenhum sentido, né? Até porque se há uma coisa que alguns grupos são bons, e são bons em fazer barulho, e fazem muito, né? Se nós não nos posicionarmos, o barulho vai ser só deles. Não, muito bacana. Bernardinho, excelente te ouvir também sobre isso. Uma pergunta, eu vou puxar aqui algumas perguntas que vieram. A gente já está aí com 35 minutos de live, a gente combinou de ficar por volta de 40, 45 minutos. O Tarcísio mandou aqui: para falar de empreendedorismo, precisamos pensar do ambiente saudável para empreender. E como é que tu enxerga esse ambiente no nosso país? A gente fala muito do Bernardinho treinador, mas como eu falei, Bernardinho também é empresário, tem aí, falou também do restaurante, foi sócio de academia durante um bom tempo, acho que hoje tu não está mais sócio, né, de academia, mas de qualquer forma, como é que tu observa esse ambiente no nosso país e justamente qual é o papel do cidadão, e não apenas do legislador, que é o meu caso, né, para melhorar esse ambiente para o nosso país? Eu acho que sim, o cidadão tem que apoiar aqueles que lutam pelas nossas causas. Eu, como empreendedor, quero um ambiente onde seja mais propício, né? Que você não tenha só o ônus para empreender, você tem um risco de empreender. Todo empreendedor tem um risco, ele é um tomador de risco, não é verdade? Ele não tá, mas ele não quer um ônus excessivo, né? E esse emaranhado, né? Seja de tributos, seja de fiscalizações absurdas, do que é que seja, que simplesmente não criam um solo fértil. O Brasil é um país ainda de muitos problemas e gargalos. Empreender significa o quê? É resolver problemas e desatar os gargalos, né? Então, os empreendedores veem isso, é exatamente essa mentalidade. Então, o que eu vejo é a luta de todos vocês, nos seus municípios, nos seus estados, dos nossos representantes, que ainda são poucos, mas qualificados, porque a bandeira do empreendedorismo, né, e as ações que vocês têm tentado implementar, e os projetos que têm levado em Brasília, né, permanentemente, é exatamente para criar um ambiente propício ao empreendedorismo. O Brasil precisa se tornar uma nação empreendedora. Olhe, mundo afora, países sem nenhum tipo de recurso, né, empreendendo e, enfim, se tornando verdadeiros referências mundiais. Nós temos condições para. Eu vejo alguns projetos ainda, eu não quero também dizer que não há algumas coisas andando, iniciativas importantes acontecendo, mas andando muito distante daquilo que se espera de uma nação onde você seja muito mais livre e incentivado. Não é que as pessoas queiram subsídios, não é isso. Elas não querem ter, além do risco natural do empreendedor, do custo, etc., também ter que carregar nas costas um Estado pesado, né, inoperante, tal, que não é um facilitador, é um dificultador, quando ele deveria ser um facilitador de criar condições para. Né? Não acredito também em benefícios, né, por aí também, porque também tem outro lado, aqueles que querem empreender, mas tendo o seguinte: ok, eu vou empreender, mas tem um risco, o Estado tem que me vir. Não. Vai empreender, você vai empreender. Né? Então, que você assuma os seus riscos. Mas eu acho que é fundamental que as pessoas que acreditem, que os empreendedores estão conosco aqui, que elas apoiem as pessoas que vão, como legisladores, fazer aprovar medidas que criem um ambiente propício ao empreendedor, enfim, fértil para que isso aconteça. Perfeito. Uma coisa que às vezes eu acho que o brasileiro se confunde é quando a gente fala sobre empreendedor, às vezes entra aqui a discussão de empreendedor e empresário, e as pessoas associam empresário ao magnata, ao cara que tem relações espúrias com o governo, relaciona ou não. Empresário é o Ike Batista, é o Marcelo Odebrecht, né, é os irmãos de Wesley, e se falta muitas vezes da compreensão de que, não, empreendedor, empresário é o dono do mercadinho aqui da esquina, da farmácia, do restaurante, é o camarada desde a carrocinha do cachorro-quente ali, ao camarada que tem um comércio, tem uma loja de roupa, tem, enfim, né? Então, assim, são esses empresários, empreendedores que são honestos, são guiados pelo correto, que são, né, justamente, fazem a coisa na legalidade, que movem o nosso país. Então, é bacana poder ter essa tua resposta com essa visão, Bernardinho. Eu vou conectar aqui com a pergunta que o pessoal do Ciclo Empreendedor, que eu mencionei lá no início, mandou aqui também. Eles colocaram aqui: como construir o engajamento em torno de um objetivo comum para ser perseguido por todo o time de forma convergente. Falou um pouquinho já disso, mas se você quiser aprofundar mais nesse sentido. Uma coisa, eu acho que o processo de engajamento, no sentido assim de você engajar as pessoas, né, no caminho em direção a esse propósito, está muito no processo de onboarding, ou seja, de
Formação do time. Quem você escolhe ou a quem você se associa, né? Não é apenas, por exemplo, empreendedores, não é apenas na busca de complementaridade de competências que você não tem. Há de haver essa complementaridade, sim, que é muito importante na formação do time, mas é elemento de valores. Vou citar um exemplo para você. Né? Nós temos lá no nosso restaurante, a gente tem uma coisa assim, que as pessoas muitas vezes falam, cara, tem aquele tumulto de gente, filho e tal, e as meninas que ficam lá no balcão, uma parte delas são mulheres e tal, meninas com um sorriso no rosto. E aí um dia uma concorrente, que não é uma concorrente, é uma outra participante do mercado, pessoas que eu adoro, como é que vocês treinam aquelas pessoas? Né? Eu quero treinar um pouco meus atendentes, meus garçons, então eles não têm esse sorriso, essa alegria de servir e tal, porque nosso princípio fundamental é encantar o cliente. Quando você chega ali, está o sorriso delas. Mas como vocês fazem isso? Como é que vocês treinam isso? Eu falei, não, você está enganado. A gente contrata pelo sorriso e a gente treina elas a servir. Quando elas servem as bandejas, os pratos. Mas o sorriso ou seja, eu contrato você pelo seu propósito. Depois eu treino você naquilo que é alguma aptidão, que você tem alguma capacidade, mas eu treino isso aqui. Então, nós devemos investir um pouco mais no processo de seleção. Seja a seleção de um sócio, o cara pode ter capital, mas totalmente desalinhado, mas você vai alinhar um cara que tem outros valores, que o negócio dele é só ganhar grana. Nada contra, né? Mas se não é a sua prioridade, é uma consequência daquilo que você quer realizar, eu quero transformar, impactar aqui, e vou ganhar dinheiro porque o resultado vai fazer com que eu continue investindo, maravilha, mas se a prioridade dele é outra, não adianta você trazê-lo. Vai buscar um outro sócio, vai buscar um outro, né, partner para você nessa história. Não adianta você trazer alguém, você é um cara muito bom tecnicamente, o cara serve uma bandeja, ele fala maravilhosamente, mas vive sisudo, sem o sorriso no rosto. Não vou conseguir alinhar o cara, não é dele aquilo. Investir um pouco mais nesse processo de seleção, seja de associação, seja na contratação, é muito importante. Porque senão fica muito difícil você. Né? O alinhamento se torna um processo, muitas vezes, até... Eu achava, quando jovem treinador, que eu fosse capaz de motivar todos. Eu descobri o seguinte, 2 coisas são os pilares da motivação das pessoas. Primeiro é a paixão pelo processo, a tentativa de chegar a um ponto que a gente quer chegar, a paixão. O segundo é a necessidade. As pessoas fazem o que elas precisam muito e elas vão correr atrás, ou elas amam aquilo que elas fazem. Senão o processo de motivação é um processo muito complicado. Uhum. Eu estava me lembrando, enquanto tu contava essa história, e justamente fazendo essa analogia da contratação, da importância do seletivo, a gente vê que o setor público, especialmente, é muito conhecido por um atendimento não tão cordial, muitas vezes. Né? A gente sabe que tem excelentes profissionais, servidores públicos, mas a gente tem também um grande receio e talvez um estigma em muitos outros de não ter um bom tratamento e tudo mais. O concurso público, da forma com que é feita a contratação e também a garantia de estabilidade no serviço público, ele joga contra um pouco essa ideia, né? Essa tese de propósito do funcionário e contratar pelo sorriso. Então, de certa forma, o setor público estaria fadado a ter um atendimento pior? No atual processo seletivo, assim, digamos, não há uma luz do tipo, não, vai mudar o conceito e vamos chegar ali. Né? Eu acho, a primeira coisa é o seguinte, alguém para ser um servidor público, né, digamos, o que as pessoas muitas vezes buscam? Segurança, estabilidade, ok, vou. Apenas isso, muitas vezes. Nada quando as pessoas buscarem segurança, né? Eles nem são infelizes naquilo, aquilo não faz nenhum sentido, mas não importa, cada um tem faz as suas escolhas. Mas imagine o gestor do setor público. Nós precisamos criar um sistema diferente de contratação. Eu preciso de alguém que chegue lá, no caso legislativo, que defenda com paixão aquilo que ele faz, que ele vai conseguir no horário, eu quero fazer. Eu posso discordar de você, mas eu respeito essa paixão, essa vontade de ser tal. O cara olha e fala, cara, esse cara está realmente defendendo posições, fazendo tal. O servidor público, se ele não tiver, né, e aí é pegar alguém que entenda realmente do que é, mais do que ir, para dizer quais são os atributos que alguém tem que ter para ser um servidor. Aquele que quer o quê? Prover uma boa experiência ao seu consumidor, o consumidor do serviço público. É diferente do consumidor de um restaurante. Você está consumindo um serviço, às vezes não é um produto. Vai poder ser um produto, mas, de modo geral, são serviços. Então você quer o quê? Você quer ser bem atendido. E digo, é tão semelhante que, imagina o seguinte, você vai num restaurante,
Você vai numa academia. Você nem comeu tão bem, nem achou o aparelho tão legal. Mas o serviço é tão espetacular que você fala, eu vou voltar lá, vou dar uma chance de novo. Cara, que serviço maravilhoso. Como foi bem atendido? É a mesma coisa, olha, o cara pode até não resolver o seu problema, na determinada repartição, que está meio encrencado o processo, eu imagino como é, a gente sabe como é que é difícil. Mas você foi tão bem atendido, você fala, poxa, obrigado. Sabe, que via de regra não acontece. É claro que há exceções, e, por favor, não quero de forma alguma generalizar. Mas o conceito é o mesmo, ou não? Não é verdade? Com a diferença de que aquela pessoa tem, inclusive, a segurança que o cara setor privado não tem. Naquele na corda bamba. Ele realmente quer fazer a coisa acontecer, mesmo com os riscos de amanhã não estar mais lá. Né? E o outro não está seguro, né? Se propôs a servir público e está ali a contragosto. Então, o processo tem que mudar de seleção. Se não houver um processo seletivo diferente, é aquela história. É, na minha opinião, como os vestibulares, Enems hoje. Ok, tem que ter um processo, mas nós temos que mudar. O mundo mudou, as coisas mudaram, a gente realmente tem que pensar em mudar. Nós temos que nos ajustar a um novo mundo e, certamente, da forma que está, nós vamos continuar. E o que acontece é que, ao não mudar, quer dizer, as pessoas já partem do pressuposto que o serviço público ele é ineficiente, ele não é um serviço que presta nenhum tipo de forma alguma quer encantar ninguém, simplesmente é trazer frustração, dificuldade. Quando acontece alguma coisa diferente, porra, se torna um fato. As pessoas comentam, cara, você não tem uma ideia. Olha, fui recebido assim, a pessoa tratou assim, assim, assado. Se tornou a exceção e não a regra, né? Então é muito complexo. Bom, Bernardinho, vencemos aqui nossos 45 minutos. Só para fazer um comentário dessa tua fala final. Enquanto vereador, eu tenho conhecido servidores públicos excelentes, assim, lideranças, pessoas com um monte de resiliência, mas em que eu vejo muita gente desmotivada por justamente não conseguir inspirar suas equipes, ter justamente, às vezes, pessoas não alinhadas com o propósito dentro dos seus times e que estão ali e não conseguem ter, né, incentivos modificados para que possam mudar sua postura. Então, realmente, acho que a gestão pública passa também por uma reformulação e passar aí, talvez, por um 2.0, né? Eu diria que a gente está no mundo 4.0, mas a gestão pública brasileira precisa chegar no 2.0 ainda. E que bom que tu está sendo uma voz aí enquanto embaixador do Novo e está sendo ativo não apenas na tua profissão, tua carreira profissional, mas também se dedicando pessoalmente a um projeto de transformação, a qual eu sou muito grato, tenho o maior orgulho de fazer parte, né, botar meu tijolinho lá para ajudar agora. A minha missão esse ano é conseguir eleger um time de vereadores do Novo aqui em Porto Alegre, fazer com que esse time possa fazer a diferença, já que, obviamente, um Camozato sozinho não faz verão, e a gente precisa cada vez mais gente boa, muito melhores do que eu, dentro da política para transformar esse nosso país. Então, queria te dar a palavra final. O que nós queremos, com certeza, são Camozatos. Né? Nós acreditamos, né, no Novo, no projeto do Novo, mas respeitamos tremendamente jovens preparados que tenham ideias diferentes, que venham com esse espírito que você, Camozato, e tantos nossos vieram, para realmente servir as pessoas, para lutar por coisas que vocês acreditam de forma muito correta. Então, eu acho assim, conclamar, e há tantos jovens com essa capacidade e com esse projeto, que muitas vezes vocês são, na minha opinião, pessoas muito importantes, porque mostram, vocês têm tantas possibilidades de vencer e ter sucesso em tantas áreas, mas escolheram algo por esse quase que um chamado, realmente. Eu quero, pelo menos, contribuir numa área bacana. Que bacana que você tem esse projeto também, que, né, líderes formam bons líderes, e você que está querendo aí, de todas as formas, ajudar, né, a ampliar essa equipe, né, que luta por projetos e tem ideais, no ideal, e tem princípios muito, muito, né, alinhados, e é muito bom a gente poder ter essa equipe forte. E eu queria concluir deixando uma mensagem para, né, muitas pessoas estão aqui conosco, né, que eu sempre falo antes dos grandes desafios. Então, encerrar todos os meus papos nesses momentos com o que eu chamo dos 3 Fs, que é foco, força e fé. Foquem naquilo que é importante, que vocês têm domínio sobre isso. Força para lidar com as diversidades, com as dificuldades, né, com os nãos que a vida nos traz, sendo resiliente. Foco, força e fé. Não apenas uma fé, né, algo superior, que é muito importante também, que tenham a sua e trabalhem essa fé, orando, outros meditando, não importa, mas fé nas pessoas, fé no trabalho, né, fé em si próprio. Então, obrigado pela oportunidade, estamos juntos aí, né, muito sucesso e, enfim,
a você e a todos aí. E vamos combinar depois de falar com a turma lá do Ciclo Empreendedor. Vamos montar aí. Assim que puder, vamos estar juntos aí, presencialmente em Porto Alegre, para seguirmos trabalhando. Maravilha. Pô, Bernardinho, pô, eu chamo de Bernardo às vezes por causa já chegamos no nível de intimidade que eu me considero amigo, já falo Bernardo. Isso aí. Mas, Bernardinho, pô, privilégio meu, uma honra poder contar contigo aí nesse bate-papo excelente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no Instagram e também no Facebook. Se para vocês esse bate-papo fez sentido, se ajudou, se foi legal, compartilhem com outros amigos, compartilhem com outros empreendedores, com mais gente, para que a mensagem chegue mais longe. Mais uma vez, Bernardo, obrigado pelo teu tempo. Acho que assim que eu derrubar aqui, a gente troca uma palavrinha final offline. E, bom, deixar uma boa noite para todos, uma boa semana para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Encerrado do Instagram e